Olá, alunos. Vamos dar continuidade à nossa videoaula 3. Então, estamos falando sobre o planejamento operacional e na aula passada falamos sobre o diagrama de precedência e o diagrama de blocos, né? Que permite o sequenciamento dessa atividade, mostrando todas as tarefas ao longo do tempo que devem ser realizadas para que o objetivo final seja realizado, né? Aconteça. Bom, então a gente vai falar agora de algumas outras ferramentas, né? Além dessas que nós já comentamos. Esse aqui é um cronograma, né? O cronograma de Marcos. E por que Marcos? Né? O nome da pessoa? Não. Marco, porque cada um desses triângulos aqui é um marco. O marco onde cada dessas atividades devem ter sido cumprida, né? Então, aqui no primeiro mês, né, da atividade, convocar atletas. Aqui no sexto mês, né, garantir os locais. Aqui no 15º mês, divulgar o evento. Ou seja, eu tenho a construção do meu cronograma com as datas finais, né, de sequenciamento de quando a atividade deve ser finalizada. E eu vou acompanhando pelo período de tempo que foi dado para cada uma dessas atividades. Esse não é o cronograma mais comum, né? O cronograma mais comum é esse aqui, né? É o cronograma também conhecido como gráfico de Gantt. Por que Gantt é o nome do autor? Sim, este sim é o nome do autor que criou esse cronograma, né? Então aqui ele identifica a atividade, né? E o período que inicia e o que finaliza, que deve finalizar aquela atividade. Aqui embaixo, normalmente, a gente coloca o nome do responsável pela atividade e aqui fica a cargo do gestor, né, de quem está coordenando a atividade e acompanhando. Então, ele vai identificar com o responsável se aquela atividade está sendo realizada e ele vai preenchendo aqui, né, pintando de maneira visual para saber se aquela atividade está dentro do tempo, dentro do prazo, se ela está cumprindo com o prazo ou se ela está fora do prazo, né? Então, como é que eu sei se a atividade está fora do prazo? Digamos que eu vou organizar locais, ela tem que começar aqui no segundo mês, e aí chega no segundo mês, a atividade ainda não iniciou o processo de ser feito. Eu estou no terceiro mês, ela ainda não iniciou, então a atividade está atrasada, né? 2 meses nesse caso. Então, é uma atividade interessante nesse sentido, muito utilizado na administração, o cronograma, não só, né, para organizar projetos, atividades, mas também às vezes serve, por exemplo, para trabalhos do dia a dia na produção. Você pode, por exemplo, ter uma produção lá de uma padaria e organizar aqui ao longo das horas de trabalho a produção dos itens, né, que aquele local, aquela confeitaria, aquela padaria irá produzir no tempo que o funcionário tem. Se ele trabalha 7 horas de trabalho, 7 horas e 20, 8 horas, dentro daquele período ele terá que produzir determinados itens e cada item tem uma escala, né, no cronograma para que ele seja produzido, o início que começa e quando finaliza a produção daquele item. Então aqui a gente tem o cronograma ou gráfico de Gantt, muito utilizado, muito importante, uma ferramenta de acompanhamento, né, de planejamento e de controle, porque eu planejei todas as atividades que devem ser feitas ao longo do tempo, planejo o período que ela inicia a atividade, o período que finaliza, e ao mesmo tempo, né, coloco o responsável por aquela atividade que vai ser feita, a pessoa que vai fazer aquela atividade, e controlo, né, acompanho o desenrolar daquela atividade para saber
se ela está dentro do prazo, se está conseguindo ter sucesso o responsável por aquela atividade. Então, é um mecanismo muito utilizado e que vocês vão ver isso no dia a dia de trabalho de vocês e que pode ser feito a qualquer momento, né? Para fazer com que nós consigamos colocar, né, todas as tarefas que precisam ser feitas dentro do tempo que foi estipulado. Bom, com isso, né, pessoal, a gente consegue construir, né, aqui todas as atividades e o seu sequenciamento. Esse slide aqui não está correto. A atividade 5, aqui é atividade 4, aqui não é 5 nem 5, tudo 5 não, né? Aqui é aqui, ó, 1, 2, 5, 4. Então o slide aqui está errado. 1, 2, 5, 4. Aqui está certo. Então aqui é o sequenciamento, falta a setinha aqui de todas as atividades e do tempo que cada atividade deve ser feito para realizar aquela atividade. Então isso aqui é o diagrama de rede já com o sequenciamento das atividades depois que passa pelo cronograma. Bom, aqui nós temos o nosso orçamento, né? O orçamento, pessoal, é uma previsão, né? Vocês estão vendo, por exemplo, em contabilidade aí, por exemplo, o que é um DRE. O DRE, ao contrário do orçamento, ele é o que aconteceu, né? Ele é a análise do resultado, você tem lá também um plano de contas, mas do que aconteceu, que foi resultado da gestão. Se deu lucro, se deu prejuízo, quanto vendeu, quanto não vendeu, é isso. Esse aqui não, o orçamento é uma previsão, não aconteceu ainda, mas a gente estará trabalhando para que os números se mantenham dentro dessa previsão. Então eu vou prever quanto eu vou gastar no meu projeto, na minha atividade que eu estou realizando com mão de obra. Quanto eu vou gastar no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto e o total. Com material permanente, investimento, com material de consumo, com serviço, com outras despesas. Então aqui eu tenho que colocar todo o meu plano de contas, né, conta por conta, e dentro do tempo do projeto, nesse caso o projeto aqui de 4 meses, colocar e fazer a previsão de quanto será a despesa de cada uma dessas contas e com isso eu vou ter o total de despesa por conta e o total de despesa do meu orçamento. Isso, a previsão orçamentária, ela é fundamental para a análise de viabilidade de um determinado projeto, né? Porque aí você vai ver o quanto vai investir para que aquilo aconteça. E também, nesse momento, ele é uma ferramenta de planejamento, né? De planejamento operacional, porque eu estou prevendo os gastos que eu terei antes que eles aconteçam. E, ao mesmo tempo, ele depois serve como um instrumento de controle, para que eu não exceda esses gastos, né? Então, se eu prever aqui que eu vou gastar 5 mil reais de mão de obra em janeiro, isso eu não posso exceder esses 5 mil reais. Claro, se eu conseguir economizar, melhor ainda, mas eu não posso ultrapassar, né? Porque o orçamento normalmente vai ser destinado uma verba, um valor para que todo o projeto seja realizado, e aí dificilmente terá uma suplantação dessa verba, um valor a mais para poder cobrir se você não fez corretamente o seu orçamento. Então o orçamento é uma ferramenta fundamental que ele vai fazer uma previsão das despesas que vão ser realizadas durante aquele projeto, durante aquele cronograma que nós vamos cumprir ou realizar. Bom, aqui a gente vai falar sobre a análise de risco, né, sobre um determinado projeto, né? Então, todo projeto tem um certo risco. O pessoal de economia vai ver muito isso nas disciplinas de economia, né, que é a análise de probabilidade de impacto, às vezes análise de risco de uma determinada ação. Em administração, a gente não vai utilizar dessa maneira
de maneira de cálculo, mas sim de uma maneira racional, onde eu consigo identificar as tarefas e as atividades dentro do meu projeto que tenham baixo impacto ou alto impacto, com alta probabilidade ou baixa probabilidade de acontecer. Porque a partir disso eu terei uma maior chance do projeto dar certo ou do projeto dar errado. Então nós vamos continuar na nossa próxima videoaula esse assunto. Obrigado, até a próxima.